Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição de número 282. Semana após semana, informações relevantes, importantes. E a dessa semana em especial, ela é fundamental mesmo. A gente vai falar de teste do pezinho. A importância da realização do teste pezinho que é disponibilizado pela APAE Anápolis, que é referência nacional, é uma das 100 maiores ONGs do Brasil. Ano após ano, a APAE está lá premiada, é referência, isso é muito bom. A gente tem uma instituição como a APAE, meu Deus do céu, é uma bênção, sem dúvida nenhuma. E para falar desse assunto, a gente tem que trazer alguém que seja de lá, seja da casa, a doutora Eliane Pereira dos Santos. Ela é biomédica, especialista e mestranda em saúde pública e assessora técnica de saúde, não só da APAE Anápolis, mas da APAE Brasil. O telefone dela não para de tocar, gente. Doutora Eliane, seja bem-vinda aqui ao programa Atuação do 14, coisa boa. Obrigada, Guilherme, pelo convite, e é muito gratificante poder falar da APAE Anápolis aqui, né, na cidade de Anápolis. Sim. E referência nacional, né? Isso é nacional. O trabalho está sendo muito bem executado. Só para lembrar um pouquinho, é claro, o programa é gravado, mas a gente tem meses dedicados com coisas a cada situação. E a gente tem também, dia 6 de junho, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Olha só, que importância, que fundamental que é isso. E em Goiás, é claro, o laboratório de referência para o teste do pezinho é o serviço de referência em doenças raras da APAE Anápolis. Bom, vamos começar aqui essa maratona. Como é feito o teste do pezinho pela APAE Anápolis? Bom, o teste do pezinho, a APAE Anápolis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como serviço de referência do Estado de Goiás. Então tem essa chancela. Essa chancela, ela é habilitada desde 2001, mas nós começamos em 1994. Né? E, então, a partir daí, nós passamos a atender os 246 municípios goianos. A porta de entrada desse recém-nascido é uma atenção primária, né? Ou quando ele está retido no hospital, é por lá que faz essa coleta em UTI neonatal e internação pediátrica. A partir dessa coleta, esse material é transportado até a APAE Anápolis. No seu laboratório, ela realiza todos os exames. Em casos suspeitos, ela reconvoca, faz o diagnóstico e, caso confirmado, ela começa o tratamento imediatamente. Esse bebê, ele começa seu tratamento das 7 doenças aí que nós realizamos antes de 30 dias de vida. Olha que fantástico isso. Sim. Então, os especialistas da APAE Anápolis são bastante conceituados nessas doenças, né? São doenças raras, todas elas, né? São doenças raras, porém, com bastante expertise no tratamento e no acompanhamento dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, em relação a números, porque são impressionantes. Você tem um número aqui, aí a Eliane pegou e falou, não, multiplica isso aí. Então, eu falei aqui em 80 mil testes, né? Na verdade 80 mil bebês, 80 mil bebês. Né? Então, em cada bebê, nós vamos fazer 7 doenças. Vezes 7, que vai dar aí um gigante número, mais de 400 mil testes, né? O que é mais importante ainda é que a gente tem uma lei de ampliação aí, que nós vamos chegar a 50 doenças. Puxa. Você imagina isso multiplicado por 80 mil? Qual que vai ser o gigantismo desse laboratório da APAE Anápolis, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E essa logística? Falar um pouco de logística porque é muito complexo. Está lidando com saúde, com bebês, com crianças, com situações excepcionais, com funcionários, com a unidade que ficou maravilhosa. E eu sempre destaco aqui, né? Que exemplo que a APAE, suas diversas gestões, né? Abraço aqui do Vander Lúcio, doutor José Lopes, Vanderlei Cesário também, puxa vida, todos amigos queridos, né? E há essa continuidade de trabalho. A APAE conseguir construir uma sede daquela com início, meio e fim em tempo recorde. Quando a gente tem outras obras públicas aí, que você tem um orçamento semelhante, aí tem início. Aí o meio está aí, até hoje. Mas essa logística do dia a dia, sem dúvida nenhuma, é um desafio, né? É um desafio porque o financiamento hoje, ele é um financiamento que vem do governo federal. E esse financiamento, desde 2001, que ele não é reajustado. Então, a APAE sofre muito com essa questão. Mais de 20 anos sem reajuste? Sim. Meu Deus. Só para você ver o tanto que a APAE luta e quanto ela busca recursos para manter os programas, porque não é só triagem neonatal,
Serviço de referência em triagem neonatal, Serviço de referências em doenças raras, que foi a primeira portaria de habilitação do Brasil. Do Brasil. E é um centro especializado em reabilitação, um SER 4, dentro das reabilitações intelectual, auditiva, visual e física. Veja bem, também foi a primeira portaria do Brasil, o tanto que o know-how da APAE Anápolis hoje no cenário nacional é importante e é muito bem vista no governo federal. Então isso é um orgulho muito grande, mas a APAE luta muito para manter toda essa estrutura, porque ali são só especialistas. Nós não estamos trabalhando com um profissional que acabou de formar, não, ele é um especialista, que são doenças complexas, né, para você dar custo, né? E tem um custo muito alto isso, né? Então, esses presidentes e ex-presidentes que você citou aí, eles podem te relatar o tanto que eles lutam, e nós lutamos juntos para poder manter aquela gigante instituição com tanto mérito que ela tem feito até hoje. Acho bom que eu elaboro uma pauta e vou sair da pauta aqui e fico no bate-papo, porque as perguntas surgem. E dentro dessas ações a gente tem que lembrar dos bazares que acontecem. Né? E sim. Como a chancela da APAE é tão impressionante, você vai olhar, mas o bazar o que tem a ver com a APAE? É exatamente a busca de recursos. Mas quando se fala que é um bazar da APAE, lota. A verdade é essa, não é? É verdade, porque... é bazar da APAE, eu não quero nem saber o que é, eu vou lá. O último que nós tivemos aí foi a das louças, que foi espetacular, né? Até abrindo parênteses, pediram para anunciar na rádio, e falaram, para de anunciar, porque não dá, não tem mais, por favor. Só para você ver o sucesso que foi o das louças, era previsto 3 dias, a gente teve que parar no segundo dia. Acho que parou na sexta, não foi? Exatamente, porque vendeu tudo. Na hora que a Jo, que é amiga dele, pegou e falou assim, vamos lá, na hora que a gente pensou, não, acabou. Ela mesmo falou assim, acabou. Eu lá dentro eu não consegui comprar, só para você ter ideia. Não tinha jeito não, viu? E isso a gente quer agradecer a população anapolina, porque com essas participações da sociedade anapolina é que a gente sustenta aquela instituição, daquele gigantismo. Como eu acabei de falar para vocês, o nosso financiamento não é suficiente para fazer todas essas ações que a gente faz lá. E a gente fala, é claro, evidentemente a pessoa vai para uma oportunidade de negócio, adquirir algo, mas a solidariedade ela tá embutida ali também, né? A questão da sociedade envolvida numa instituição com tanta credibilidade, é impressionante. Eu acho que isso nos dá um prazer tão grande em receber as pessoas, porque é porta aberta. Quem quiser visitar a instituição, estamos sempre disponíveis para mostrar como os nossos serviços não tem nada escondido, é transparente. Não é à toa que foi, como você falou aí no começo, as melhores ONGs aí do país. Eu já até pedi a conta. Eu também não sei. 3, 4, 5, se você me perguntar, hoje eu não sei nem quantas eu contei até 3, eu acho. Não, acho que 6, eu não tenho certeza, mas é 6 ou 7, não me engano. 7, mas enfim, não é como a gente fala, não é os prêmios que vai nos dar transparência, é nosso dinamismo, a nossa missão, a nossa visão. É consequência, né? É consequência do nosso trabalho. Então, isso é muito importante. E, voltando à triagem neonatal, nós salvamos vidas. Sim. A triagem neonatal, o teste do pezinho, ela salva vidas. Aquele bebê, ele pode ter uma deficiência instalada para sempre ou um óbito se a gente não interferir precocemente. Se a gente não ofertar esse tratamento para eles e não ofertar uma facilidade de chegar nos medicamentos, que são medicamentos de alto custo. Não sei se vocês sabem que são medicamentos muito caros também para tratar isso. Você está falando na casa de milhares de reais. Muito mesmo. Um bebê aí com fibrose cística, no mínimo ele fica R$3.500 por mês, o tratamento Como dele. Sustentar isso? Como sustentar? Lógico que aí sim o governo federal coloca aqui na Central de Medicamentos de Alto Custo, Juarez Barbosa do Estado, e a gente facilita essa busca desses medicamentos, esses acessos. São famílias com baixo poder aquisitivo. E muitas vezes não sabem nem como iniciar o procedimento, não é isso? Exatamente. Então a APAE hoje ajuda muito nesse sentido também. Ela não faz só aquilo que foi contratualizada e habilitada para fazer, ela faz muito além. O desdobramento daquilo ali. Exatamente. Né? Não é só papai e mamãe saem dali, mas e aí? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Uma das coisas que a APAE faz muito, e nós fizemos em comemoração o 6 de junho, um seminário que trouxemos
as profissionais das atenção primária. Como eu disse no começo aqui, a gente começa lá na atenção primária. Então, eles têm que ser qualificados. Então, a APAE qualifica essas pessoas. Eu já fiz algumas matérias lá na APAE, uma delas assim, que me comoveu muito, foi um dia que eu estava lá, acho que até o pessoal do vôlei, aí do Dante, o pessoal lá do vôlei, de encontrar com a funcionária que eu nunca conhecia, nunca tinha visto. Ela pegou e falou: puxa vida, eu estou triste. Eu falei: mas tá triste por quê? Você trabalha aqui e tal. Eu estou triste porque eu vou me aposentar. Eu não sei como que eu vou lidar com a aposentadoria sem estar com essas crianças aqui. Se me deixar, eu fico aqui fazendo trabalho voluntário. Tem muito disso, da afeição, da afetividade, enfim, tá lidando com crianças, com vidas. No dia a dia você observa muito isso, para além do trabalho profissional, todo mundo tem que ser pago, evidentemente, mas extrapola isso, né? Mas quando você está fazendo um benefício maior para uma pessoa... A gente recebe muito mais, né? Acho que o seu salário é muito maior do que o dinheiro, né? Do que aquela sensação de que você fez a diferença na vida de uma pessoa, de uma família, né? Não é uma pessoa, é uma família. Né? Então, você mudou o curso daquela vida. Então, isso é muito gratificante para nós. E uma coisa linda que nós temos lá dentro, eu tenho o maior orgulho de falar, é que nós temos uma psicóloga que a gente detectou lá no teste pezinho com hipotiroidismo congênito, e nós temos uma pessoa que trabalha no administrativo, que também tem fenilcetonúria, trabalhando normalmente sem nenhuma lesão incluída, que poderiam estar hoje, não na parte do trabalho, na atividade diária de toda pessoa sem deficiência nenhuma, sendo que se eu não tivesse feito, a APAE não tivesse feito isso, o programa não tivesse feito isso, ela estaria em outra área da APAE, que é na reabilitação das pessoas com deficiência. Veja bem como que a gente tenta trabalhar o máximo disso, né? E isso emociona muito ainda. Emociona. Mais situações que você deve ter vivido, sem dúvida nenhuma, mas... Eu comecei na APAE, eu e o Dr. João Amélio. Quero dar um grande abraço, que ontem foi aniversário dele. Dr. João Amélio. E nós começamos com muito dinamismo, com muita garra, e o nosso parceiro foi o Dr. Henrique Santino. Referência também. Pediatra. Total. Muita gente liga muito a polícia, não esquece que antes ele era médico pediatra. Ele era médico pediatra, então ele tinha esse sonho, era um sonho dele, né? Então, eu e o Dr. João Amélio, a gente começou lá em 1994, olha para você ver o tempo que nós estamos. E sempre viajando, nós dois, aprendendo, conhecendo, e trouxemos toda a tecnologia. E hoje, quando você entra dentro daquela APAE lá, você vai ver que são equipamentos de ponta, tratamentos de ponta, diagnósticos de ponta, referência. Isso é que é importante. Isso é que é maravilhoso. Para quem está chegando agora, vamos relembrar aqui, porque às vezes a pessoa pegou a entrevista no meio, é claro, ela é repetida e tal, mas ali, papai e mamãe receberam o resultado do teste pezinho. O que fazer, né? E se ele apresentar alguma alteração, o que deve ser feito? Bom, a coisa mais linda que eu posso dizer, papai e mamãe foi numa unidade básica de saúde, colheu o seu teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida. Lembra que eu falei que tem que ser diagnóstico precoce? Depois a gente vai até falar desse mais tarde. Esse paciente chega na APAE, ele é diagnosticado ou não. A maioria deles, os resultados são normais. Quando ela cadastra, lá no sistema nosso, tem um celular que ela vai informar. E a gente vai jogar uma mensagem de texto para ela. Quando estiver pronto nas nuvens, ela vai receber uma mensagem que o resultado dela está pronto. Então, ela vai entrar no link que foi oferecido a ela e vai retirar o seu teste do pezinho lá nas nuvens. Ele nem transporta mais, a gente nem utiliza mais impressão de papel. A tecnologia... E ambiente também, né? Vamos economizar, deslocamento e tudo isso, né? Contribuir. Aí tem aquela pergunta, pode ocorrer erro no teste do pezinho? Tem falsos positivos e falsos negativos. Algumas doenças, e eu vou dizer uma delas, a fibrose cística, ela pode dar 5% de falso positivo e 20% de falso... Aliás, 5% de falso negativo e 20% de falsos positivos. E são números relevantes no processo? São relevantes, mas 20% de falso positivo, nos exames, eu prefiro ter falso positivo, porque eu vou lá, investigo e sei que não é, acabou. Porque, assim, é um teste de triagem, entendeu? Ele só rastreia. Qualquer suspeita que eu tenho ali, eu preciso investigar melhor. Então, a APAE faz isso. Ela pega naquele papel de filtro, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, um papel em filtro que põe uma gotinha de sangue. Ali eu realizo o exame de triagem, de rastreamento. Quando ele dá positivo, eu vou repetir com provas confirmatórias. Aí a gente chama isso de second tiers, né?
que são provas de segunda linha para mim poder confirmar aquele teste. Quando eu confirmo, mais um, mais um teste, confirmatório mesmo. Às vezes até biologia molecular, algumas coisas nesse nível a gente faz para confirmar a certeza. A partir dali, confirmou esses 20% de falso positivo, poucos ficam, né? E daí a gente, nesse teste que a gente chama da fibrose cística, o teste do suor, que não é todo lugar que faz. Só para você ter uma ideia, o estado de Tocantins não faz teste suor, vem fazer aqui em Goiás. Olha só. Olha pra você, não é todo lugar que faz um teste, mas aqui faz. E aqui a equipe, eu estou recebendo a equipe da Paraíba para treinar agora, para dar treinamento para eles. Então, assim, só para você ver o nível que a gente faz tudo aqui, não tem nada que a gente não faz. E abrindo parênteses, quando esse pessoal chega aqui, eles ficam impressionados com a estrutura? Vamos puxar um pouquinho para a gente. Todo mundo fica assustado com o tamanho da estrutura e como que funciona com processos de trabalho muito bem estabilizados, com toda a técnica, toda a garantia de qualidade ali realizada. Voltando ao falso negativo da fibrose cística, é tão divulgado isso entre os pediatras, os pneumopediatras, que eles já sabem que pode dar negativo. Aí eles ligam para a gente, falam, olha, tem uma criança aqui que tem sintoma de fibrose cística. Não, manda para a gente que a gente vai fazer o teste do suor, que é esse famoso aí. Aí, às vezes, confirma, às vezes não. Entendeu? Então, a gente tem um vínculo com a sociedade de pediatria, com a pneumologia. É muito grande. Então, assim, qualquer coisa que acontece esse falso positivo, ele acontece mais na fibrose, falso negativo, mais na fibrose cística. As outras doenças acontecem muito falso positivo, mas essa a gente resolve nós mesmos, não dependemos de um médico para resolver e ver lá na clínica. Mas a fibrose cística, sim. Em relação ao teste do pezinho, ele faz o diagnóstico de autismo, síndrome de Down? Não. Essas doenças são doenças que causam deficiência intelectual e elas vão para o ambulatório de doenças raras. Tanto a parte da neuropediatria, o paciente com autismo, com sintoma ou com características de autismo, ele vai ser atendido por um neuropediatra, que vai evoluir, que vai ver... É um conjunto de características clínicas que vai chegar no diagnóstico de autismo. O síndrome de Down é características físicas. O bebê já nasce, você sabe, o pediatra já sabe que ele tem síndrome de Down. O que ele pede? Para fazer um cariótipo para confirmar. Que faz lá nas doenças raras da PAI também. Certo. Então, assim, mas não é exame de triagem do teste do pezinho. O teste do pezinho a gente vai trabalhar com doenças que não apresentam clínica precocemente, o bebê nasce sem clínica, está normal, né? E não tem sintomas. O bebê nasce normal. Então, eu detecto a doença antes dele ter qualquer sintoma clínico. E eu inicio o tratamento. Exatamente. E eu inicio o início do tratamento também é antes de qualquer coisa. Tem uma das doenças chamada hiperplasia adrenal congênita, essa mata. A PAI Anápolis foi pioneira na América Latina. Em 1997, a gente introduziu em Goiás a todos os bebês goianos. Então, a gente cada relato eu fico impressionado aqui. Nós temos o maior índice de pacientes com hiperplasia adrenal congênita diagnosticados no teste do pezinho, porque fomos pioneiros. E vários faleciam, não sabia nem do que. Exatamente. Né? Então, até hoje tem estados que não faz. E ela vai a óbito, começa a evoluir para óbito na 3ª semana de vida. Veja bem. Imagina o trauma que isso é, né? Veja bem, então, quanto aquela criança deixa de realizar e tem o teste do pezinho, tem essa doença, e eu não estou te falando de Goiás, eu estou falando daqui a pouco eu falo um pouquinho de cobertura, que eu acho isso importante. Fica à vontade. Eu estou falando de Brasil, que alguns estados não fazem ainda, apesar do Ministério da Saúde já ter liberado. Então, a cada 10 mil crianças, uma tem essa doença. No estado de Goiás, que a gente falou aqui no começo, 80 mil crianças ano. Então, tem 10 crianças com essa doença por ano. É pouco? Não é pouco, é raro. Mas é uma criança e no meu universo ela é muito. Eu salvo a vida dela. É a questão de vida ou morte, né? Exatamente. Salvar ou não. Então, assim, essa tem sintoma clínico, mas que passa despercebido pelo pediatra. Então, ela tem. Mas só com uma pessoa que tem bastante experiência e vivência com essa doença que vai conseguir enxergar isso aí. Sim. Então, assim...
é melhor o diagnóstico precoce e dizer para o pediatra depois, olha, ela tem uma hiperplasia adrenal congênita. Então, assim, a gente corre muito com esse bebê. São corridas diárias, né? São corridas diárias. Muito. Quando a gente detecta no laboratório, aí aquele estresse gigantesco, quantos dias de vida, vamos trazer, chama o médico, vamos, você entendeu? É uma questão de emergência mesmo, né? É muito legal isso. E vou voltando aqui agora, cobertura, que eu queria chamar a atenção da população goiana, que a gente entende que 80% da nossa população, ela é SUS dependente, ela depende do Sistema Único de Saúde, porque o teste de pezinho pode fazer no plano, ele pode fazer privado. Então, eu quero crer que 20% da minha população faz no privado ou faz no plano de saúde. Porém, hoje eu tenho uma cobertura de 70%, então eu tenho um gancho aqui de 10% que não chega para mim, eu acredito que não está chegando lá. É que tá, né? Cadê? Será que essas crianças estão sendo instalada uma deficiência nelas, ou será que elas estão indo a óbito, como eu falei da hiperplasia agora? E a fibrose cística é uma doença grave, que também, se eu não iniciar o diagnóstico precoce dela, a criança morre rapidinho. E a anemia falciforme, que é uma outra doença muito grave com a frequência altíssima na nossa população goiana, que também pode ir a óbito, se não diagnosticada e tratada precocemente. Então, são coisas tão importantes que eu quero alertar a população. Não deixe de levar o seu bebê entre o 3º e o 5º dia de vida para fazer o teste do pezinho. Até você falando de 3º e 5º dia, mas tem um prazo máximo para que ele seja realizado? Eu já tenho outra pergunta aqui, em relação ao prazo máximo e crianças com idade avançada e que não têm o teste, eles devem fazer a primeira coleta? Então vamos lá, prazo máximo primeiro. O teste do pezinho, ele é um exame, olha o nome, triagem neonatal. Neonatal, acabou de nascer, né? Cientificamente até 28 dias. O Ministério da Saúde, ele colocou pra gente que a gente pode fazer o teste do pezinho até 30 dias de vida. Jamais, eu nem gosto de falar isso em mídia, até porque assim, não, vou esperar até 30, não pode. Declaração de imposto de renda, né? Vou até o prazo máximo, não. É vida ali, que tá ali, né? Então eu não posso esperar, então o ideal é que eu faça entre o 3º e o 5º. Bom, mas ontem mesmo uma mãe me perguntou de Salvador. Ela falou, eu não fiz o teste de pezinho, o que eu faço agora? Falei, seu pediatra precisa avaliar seu bebê, né? Agora já é uma criança maior, porque o que eu não tinha sintoma clínico ao nascimento, ele tem sintoma agora. Sim. Aí ele vai fazer investigação daquela doença que ele está suspeitando naquele momento. Que possa já estar em desenvolvimento. Com certeza, a criança já apresenta sintomas clínicos ali, não tem jeito de não apresentar, porque no 2º mês de vida, essa criança já começa a apresentar esses sintomas dessa doença precoce que eu peguei lá no nascimento. Agora outra situação, a criança ele não colheu o teste de pezinho na maternidade, e agora? Mamãe, papai, o que faz? Na alta da maternidade, a gente tem as atenções primárias. Como eu disse, nós temos só hoje no estado de Goiás, vinculada à Paianá, são 1.346 unidades básicas de saúde. Ali perguntando, fez o teste, não fez? Está pertinho da casa dele. Qualquer unidade perto da casa dele tem alguém que tem qualificação para colher o teste de pezinho e enviar para a gente o mais rápido possível. Então, assim, é muito acessível. O teste do pezinho é extremamente acessível, justamente porque ele é como vacina, ele é muito importante na vida de funciona. E funciona, não é uma coisa que não dê certo. E quem quiser visitar a PAI e conhecer êxitos, como eu falei da psicóloga e da nossa administrativa lá, de 2 doenças que começou o programa nacional, que é fenilcetonuria e hipotiroidismo, fiquem à vontade para vocês verem o que é a diferença na vida de uma pessoa que fez teste de pezinho. Outra questão aqui, e aqui vai a curiosidade, a criança nascida de parto domiciliar, ela também tem que fazer o teste de pezinho? Todas as crianças. Aquela criança que nasceu com 500 gramas que está na UTI neonatal, você sabia que a gente vai lá dentro da UTI neonatal e faz o teste de pezinho dela? Não sabia. A gente faz, protocolo diferente. Mesmo aquela miudinha na daquele tamanhozinho a gente faz. Tem protocolo. A gente segue um protocolo diferenciado para o bebê. Mas judiação, vai estar tão frágil. Mas na verdade, quando um bebê chega na UTI neonatal, ele precisa fazer alguns exames investigativos da própria condição vai furar dele. Pezinho, de qualquer forma, a gente não vai furar o pezinho dele, mas
aquela médica, aquela neonatologista ali, ela vai colher sangue de um vaso, né? Para fazer exames de laboratório, de rotina ali dentro. Sim. Então, ela pinga uma gotinha no pezinho ali e encaminha para a gente. Lógico que os resultados são totalmente diferentes. Ele não está maduro o suficiente nos nossos valores de referência. Mas a gente sabe disso. A gente sabe como conduzir. Existem dessas distorções? Tem. A gente sabe conduzir, a gente sabe que horas que a gente pode esperar. Se é um falso positivo, aí vem aquelas histórias. A gente sabe que ele está dando alterado porque ele é prematuro. Então, tudo isso a gente sabe fazer. E aí, quando a gente tem uma suspeita maior, a gente conversa com o neonatologista da UTI neonatal. Eu digo nos nossos especialistas, tá? Os nossos especialistas entram em contato com o médico de lá e fala. E muitas vezes inicia o tratamento lá dentro da UTI neonatal. Na UTI ainda. Inicia, ele nem chega aqui pra gente, ele fica lá tratando até ter alta, até ter o peso normal. Mas já faz de olho o tempo todo. Nós o tempo todo vigiando. E para papai e mamãe, assim, que estão acompanhando, às vezes fica desesperado, meu Deus, o que vai acontecer, como vai ser? Vocês já estão meio que como psicólogos ali da situação também? A equipe multidisciplinar, olha, nossa equipe multidisciplinar da triagem neonatal de doenças raras tem assistente social. Por quê? Ele tem que garantir deslocamento, transporte, porque muitas vezes o município fica não tem carro. Tem, né? Então, a assistência social trabalha nessa área. O psicólogo, como você acabou de falar, também atua. O nutricionista atua. A enfermeira atua e toda a equipe médica atua nessa equipe. Então, é uma equipe multidisciplinar que faz toda aquela proteção mesmo. E acolhimento e humanização dessa pessoa, porque no primeiro momento o impacto de uma família que chega com o resultado de um bebê que deu alguma dessas doenças é gigante, né? Ele chega desesperado, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu. Apesar de ter sido falado, a assistência social fala de que se trata e tudo, tenta amenizar um pouco, mas quando ele chega, parece que ele não escutou. Ali que a gente começa de novo. É até normal, né? A situação... E quando a gente tem negligências, e tem muita, a assistente social entra na atuação e nós chegamos até conselho tutelar para proteger aquela criança que ela não pode ficar sem tratamento. Então, assim, é muito bonito o trabalho, mas desafiante. E entre esses desafios, você está na PAI desde sempre. O que mudou de lá para cá? É claro, tem toda a estrutura, tem tecnologia, tem investimento. O que mudou lá do início para cá? É claro, evidentemente foi muita coisa, mas o que você destaca? Mudou muito, né? Eu vou te falar uma coisa muito legal. Vamos lá, daquelas caminhadas. Você estava falando com o Dr. João Amélio. Nós rodamos o mundo, eu e o Dr. João Amélio. O Dr. João Amélio foi até para o Japão, para a Europa inteira, Finlândia. Isso tudo para aprender, né? Buscar conhecimento. Que aprender, ele na área clínica e eu na área de diagnóstico. E nós sempre... E foi uma evolução gigantesca. Hoje o Brasil é uma referência mundial nisso aí, e a PAI Anápolis não fica de fora, só que agora a gente está na fase de doenças mais complexas, como eu te falei da ampliação do teste pezinho agora. Agora a gente começa a buscar doenças que até então não tinha nem diagnóstico, não tinha nem como fazer exame para diagnosticar aquela doença. Ela ficava aí como uma deficiência intelectual, que a maioria delas. Ficava lá, deficiência intelectual e não tinha diagnóstico. Hoje não. Hoje a gente já consegue. A PAI Anápolis já faz essa parte ampliada. Mesmo, né? Ela já faz essas doenças todas, só que de forma privada. Porque aquela população que também tem condição de pagar, eu quero pagar todos os testes. A PAI faz. A PAI faz. Forma, né? Então, a PAI tem um convênio do SUS, ela tem um convênio dos planos de saúde e ela tem um privado. Tudo isso para ter o máximo de cobertura, para a gente não ter nenhum risco. Porque uma das coisas que a gente sofre muito, Guilherme, é aquela questão de um laboratório comum dizer que vai fazer teste do pezinho. Deixa comigo, né? Seu filho nasceu, você vai lá, paga o exame. Deu alterado, você faz o quê? Eu te entrego o laudo. Está aqui. Aí você vai ficar louco. A minha função encerra aqui, ó. E, por exemplo, fenilcetonúria das doenças teste de pezinho só trata na PAI Anápolis. O teste só que eu te falei só faz na PAI Anápolis. Então, assim, ele fica girando na rede privada até chegar e chega tarde pra gente. Esse é que é o problema. Então, assim, aí a PAI Anápolis quis fazer esse bem maior e conversando com os pediatras, e eles indicam que faça aqui, porque
Se acontecer de ter uma operação, a PAI já tem toda a estrutura, ela já faz buscativa e ela já traz ela faz confirmatório, ela já traz para tratamento. Então, aquele paciente, e aí a escolha dele, se ele quiser tratar em outros centros, sim, não tem problema, mas aquele início nós fizemos, que é o time que aquele bebê precisa de diagnóstico precoce, iniciar precocemente seu tratamento. Então, isso é muito importante, né? Que todos tenham ideia que não é um laboratório, é um programa que vai do rastreamento, da confirmação diagnóstica, do tratamento e do acompanhamento para sempre. Nenhuma dessas doenças tem cura. Então, vai ficar o tempo todo em tratamento, a vida inteira. E acontece muito de repente, bebês que vocês trataram lá, bem novinhos, voltarem lá com os pais, com as mães, como você falou, vai além, né? Vai além de simplesmente prestar o serviço. Essa interlocução acontece, puxa vida, fui tratado lá atrás, estou aqui, volto, vai, pai, mãe, acaba virando uma família mesmo. Algum tempo atrás, eu estava na PAI e alguém chamou lá na recepção que uma pessoa estava me chamando. Aí eu cheguei, fui atender essa pessoa na recepção e um rapazinho assim, inclusive da idade da minha filha, 26 anos. E ele falou assim, você me conhece? Eu não. Você lembra de mim? Eu não. Ele falou assim, então eu vim contar a história da minha vida para você. Você salvou esse menino aqui, ó. Porque assim, eu cheguei a botar ele dentro do meu carro, ele estava muito grave, e levar para UTI. Aí, a partir daquele momento, você reviu o filme e conseguiu lembrar lá atrás? Lembrou, ele contou toda a história, eu lembrei. Aí eu lembrei, mas assim, voltou, né? A intervenção é tão grande, assim, que a gente não fica, né? Faz aquele momento ali. Mas eu fiquei assim, falei, gente, isso é muito bom, a gente vê que a gente fez diferença na vida das pessoas. O que você faz para eles não vão esquecer, a gente esquece, né? Exatamente. Eu esqueci. Ainda bem, porque fazendo bem para tanta gente que não dá nem para lembrar, né? Então, assim, é muito gratificante. Ele era um pacientinho que a gente pegou muito grave, estava tarde já tinha passado o tempo. Com todas assim, as características para dar errado, né? Tinha que ir para UTI, não tinha jeito, sabe? E eu, de repente, aquele desespero, eu falei assim, não, ele vai morrer se eu deixar ele aqui. Eu tinha acesso às UTIs neonatais do estado, assim, em 97, né? Então, já era mais fácil chegar. Hoje tem regulação, tem um monte de coisa. Sim. Eu tinha muito um vínculo, né, com os médicos. Então, eu cheguei, ele entrou na emergência, ficou internado, saiu e nunca mais foi hospitalizado. E qual a sensação que você teve? Nossa, foi um susto, né? Que, assim, você não sabe, bom, né? Você não sabe. O que vem de lá, né? Não, você não tem noção do que você fez para aquela pessoa. Fez na vida daquela pessoa? Você faz porque por idealismo, por humanização, por saber o tanto que é grave, que você tem que fazer a diferença naquilo ali, né? Eu não fiz para mim ser vangloriada. Eu levei, foi um susto. Mesmo que demorou 20 e tantos anos para voltar, mas voltou, né? Voltou e um rapazão, né? E eu fico muito feliz dessas meninas que trabalham com a gente lá. Eu sempre converso com elas. Elas não esquecem, assim, do que o apoio que foi dado. O Dr. Jamel tem muitas pessoas também que da época que ele atendeu lá, quando a gente começou também hipotiroidismo. Ele foi padrinho de casamento de uma das meninas. Olha só. Ele foi. E eu conheço várias crianças aqui que tem nome de médico, né? João Amédio, Max Lane. Nossa, tem vários aqui, não tem? Isso é o que? Gratidão? Eu acho que é gratidão, porque assim, quando você recebe um bem, você não esquece jamais. Não esquece. Você não vai esquecer, porque aquela pessoa fez diferença na sua vida, né? A gente não lembra, com certeza a gente não consegue lembrar, a gente faz o máximo que a gente pode como profissional de saúde para aquela pessoa. Mas não consigo lembrar de tudo, assim. Algumas histórias eu me lembro, que foi bem traumática, inclusive, mas outras não. Sim. Porque, é claro, não são só sorrisos, né? Mas enfim, faz parte do processo, né? Voltando aqui para a nossa pauta, porque a gente fica nesse bate-papo, vai lá, vem aqui, né? E a conversa está muito agradável. Bom, aí o papai e a mamãe não recebeu nenhuma ligação da PAI, nem um WhatsApp lá. Isso quer dizer que o exame do filho não tem alterações? Eu não gosto de falar isso. Eu acho que a responsabilidade do pai é ter o resultado na mão. Eu não sei se... Não, eu não recebi, mas quem garante que não foi extraviado, ele é transportado, né? Tem várias coisas ali que pode acontecer e que precisa buscar esse resultado. É tão fácil. Pois é. Está nas nuvens, né? Ele vai lá, login e senha. Se ele tiver dificuldade, ele liga na PAI. Sim. Olha, eu não sei pegar meu resultado, eu perdi meu login.
me ajuda aí, as meninas já passam login e senha, ou então às vezes imprime PDF e já manda hoje celular, o WhatsApp é muito fácil, né? Já coloca no WhatsApp da pessoa, então... A gente de algumas coisas que evoluíram. E uma das coisas que eu observei uns tempos, lá no CAD Único, quando você vai cadastrar, ele pede o teste do pezinho. Quando você vai fazer um plano de saúde... Começa a conversa com o teste de pezinho, né? O plano de saúde, quando você vai fazer o plano de saúde do seu filho, ele pede o resultado do teste de pezinho. Então, na caderneta, se está anotado, se fez, né? Então, assim, é um documento. Sim. É um documento. Então, assim, eu sempre digo, não fique esperando. Lógico, né? Que se chegou na APAE, a gente vai atrás. Nós fazemos busca ativa, confirmatório e tudo. Mas é tanta gente. Mas, assim, pode acontecer. Como você falou no começo, são 80 mil bebês por ano. Você imagina a logística disso. Logística pode acontecer, pode vir via motorista, esse motorista extraviar, pode vir o próprio correio, né, em algum momento extraviar essa amostra. Então isso pode acontecer, e já aconteceu várias vezes. E acontece. Né, deles buscarem um resultado, a gente falar, não chegou aqui. Daí vai verificar, houve extravio. Então não dá para confiar, não podemos confiar. Você pode confiar na pai. Pode confiar na pai, mas o pai, ele é responsável. O pai, a mãe é meu filho, eu cuido dele, então a responsabilidade é minha de fazer o melhor por ele, né? Sim, e nisso a gente coloca até a questão da vacinação, né? Isso. O Brasil sempre foi referência de vacinação, de uma hora para outra. Que triste notícia é essa, que triste, né? Simplesmente ignoram isso. Eu sempre falo, né, que a gente é da mesma geração. E muitas vezes esses jovens eles não tiveram contato com... Vamos falar de pólio aqui, que pode de repente voltar. Não tiveram contato com a pessoa que teve pólio. Eu tive gente na minha família que teve pólio. E quanto aquilo ali foi terrível para a vida dela, uma época que não tinha vacina, evidentemente. Então fica sempre... Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Vá lá, atualize a carteira de vacinação do seu filho, a sua também da mesma forma. Acreditar na ciência, na tecnologia é fundamental, né? Carteira de vacinação Tem uma coisa interessante, que eu sou da saúde, eu fui coordenadora do Estado também há muito tempo, fui até coordenadora nacional do Ministério da Saúde e sempre me preocupei com pré-natal. Né? E agora a gente está inserindo na segunda etapa da ampliação, na primeira etapa da ampliação do teste pezinho, a toxoplasmose congênita. Toxoplasmose congênita é uma doença que eu tenho que detectar lá no pré-natal. Mas os agravos têm sido tão grandes que dá má formação, o bebê, quando a gestante tem a toxoplasmose, principalmente no primeiro trimestre, ela infecta o bebê e o bebê vai ter uma má formação congênita. Lembra da microcefalia da Zika? Ali a gente descobriu que tinha muita toxoplasmose ali na microcefalia, provocada pela... foi no estado de Pernambuco. Mas aqui a gente fez muitas claro. ações. Mas o Goiás mesmo era uma grande incidência de microcefalia, era toxoplasmose congênita. O que o governo federal falou? Vamos incluir no teste pezinho também. Só que assim, eu posso fazer, é um dos que eu assim, fico temerosa de achar uma criança com má formada pelo parasita. Não é um exame preventivo mais, já é um exame que eu vou impedir a evolução de uma má formação, perda ocular, perda auditiva. É seríssimo. Né? Então, assim, o pré-natal também nós estamos com esse problema no país. Não a população, a geração de classe média, mas a população SUS dependente de atenção primária e tudo. Não está sendo feito todo pré-natal, todo acompanhamento de forma que é preconizado, né? Para que o bebê nasça bem. Se eu detectar toxoplasmose da gestante, eu trato a gestante e acompanho ela até o bebê nascer. Mas, então, assim, são coisas que a gente precisa resgatar. Resgatar, exatamente. Se a gente fazia, por que não faz? Exatamente, precisa resgatar. Então, eu coloco aí o pré-natal, eu coloco o teste do pezinho, que eu acabei de falar que está caindo a cobertura, e a vacinação. São três coisas assim, para efeito de saúde da população, isso é muito importante. A gente fala de tantas mazelas do Brasil, mas em vacinação o Brasil sempre foi exemplo. Foi exemplo de cobertura de mais de 90%, quase 100%. Nós chegamos lá quando o doutor Henrique Santino começou com a gente, ele deu um desafio para a gente. Ele falou, olha, eu vou fazer o estado de Goiás inteiro. Aí a gente chegou em 30% em 3 meses. Ele falou, agora eu quero 100%. A gente chegou em 6 meses 100%. Então foi muito rápido, né? Nós chegamos, porque não tinha. Então o único lugar que fazia era a APAE Anápolis, então foi 100%. E mesmo que você tinha condição financeira, você ia fazer na APAE Anápolis. Aí veio os planos, né? Veio o privado que fez essa questão que eu disse para você. Mas minimamente eu tenho que ter 80% de cobertura no estado de Goiás. Minimamente. Minimamente falando. Né? O tempo passa depressa, a gente está chegando no final aqui, mas eu queria que você deixasse antes de deixar esse recado final, desafios
São vários lá atrás, ou alguns foram vencidos, outros ainda não, tem desafios diários e desafios para o futuro. Como você imagina a PAI daqui a algumas décadas? Bom, esses dias a gente estava conversando com o nosso presidente, o Vanderlei. Vanderlei já foi nosso estado aqui do Cicobi, que é parceiro também. Nós ficamos muito instáveis na questão financeira. Como eu falei para você, nós não temos revisão de tabela desde 2001. Então, os nossos reagentes vêm da Finlândia, vêm dos Estados Unidos. Imagina você, da época que a gente começou com dólar até hoje. Então, você faz essa conta, eu não preciso dizer mais nada para você ver que é inviável. Né? Ainda bem que o Vanderlei é economista, né? Contabilista. E a gente tem uma parceria muito grande com emendas parlamentares, que isso é um complemento da nossa ação. Mas e o dia que isso a gente não tiver mais? Sim. Como que a gente vai sobreviver? Porque do que a gente produz, nós não sobrevivemos. Isso é uma ansiedade, é um desafio da gente buscar realmente aportes reais, garantidos mesmo, né? Não depender constantemente, das nossos bazares, como a gente começou a falar. Para cada dia no seu aventura diferente, né? A gente vive buscando esse aporte financeiro para manter essa estrutura. Os desafios futuros é cada vez estudar, né? Porque são doenças novas, que a gente pouco conhece, né? Que está chegando aí, e vou falar uma agora que todo mundo sabe dela, o AME, atrofia muscular espinhal. Todo mundo já ouviu falar do medicamento mais caro do mundo, 12 bi, que agora o Ministério da Saúde comprou por 5,2 bi, que vai entrar no teste pezinho. Vai entrar daqui na quinta etapa do teste do pezinho dessa ampliação. Olha esses desafios. A gente está falando de terapia gênica. A gente está falando de modificação de um curso de uma doença através da terapia gênica, que são esses medicamentos que estão chegando. Então, esses são os nossos desafios e nossas janelas de oportunidade para fazer o melhor para os nossos bebês. Aquele bebê que morreria com 1 ano de vida, ele vai viver. A fibrose cística, só para você ter ideia, com 18 anos eu tenho que fazer transplante nos casos mais graves de pulmão. A terapia hoje, a terapia gênica que já está acontecendo, e a gente já oferece esses medicamentos aqui na PAI Anápolis, ela já mudou esse curso, já não é 18 anos. A anemia fosforme que morria nessa faixa etária, a gente tem pacientes com 50 anos. Já prolonga, né? Então, assim, nós estamos detectando, buscando tratamentos diferentes e salvando as vidas e mudando o curso de vida dessas pessoas. Então, isso é um desafio diário e constante. Então, só para você entender o tanto que é desafiante esse mundo que nós vivemos dentro do que a PAI Anápolis hoje presta de serviço. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, está aparecendo tanta doença nova agora. Não, diagnóstico. Nós estamos diagnosticando. É diagnóstico, né? Não é mais nem menos, são diagnósticos que são feitos, né? O maior desafio, só para você ter uma ideia, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, publicou um artigo agora, que é cada 36 bebês que nascem um autista. Olha o gigantismo desses... É um índice. Você sabe quanto que eu tenho de financiamento para o nosso ser intelectual? Não tem nem ideia. Quantas pessoas? 200. E o restante? Aqui. Nós temos uma fila de mais de 700 bebês lá. Bebês não. Pacientes que estão lá envelhecendo naquela fila, assim. Então, tem que vir mais... E a angústia que isso traz para vocês. Tem que vir mais desafios. Agora, a resposta pública, ela tem que ser rápida, tem que ser célere. E parceiros privados? A gente está falando muito do público, mas os parceiros privados também, eles existem? Como é que funciona isso? Não existe muito, não, sabe? A gente não tem essa parceria muito privada. Em projetos de pesquisa, sim. Acontece. Porque a gente consegue muito, a gente tem um projeto que chama Laços Raros, que nós estamos fazendo através da PAI Brasil, que a gente está ofertando um teste de sequenciamento genético para detectar uma dessas doenças raras. Então, assim, esse parceiro privado, ele está ajudando com esses testes, né? E o diagnóstico é terapia gênica também, tá? Está chegando no Brasil, é terapia gênica. Então, assim, várias doenças que a gente não tinha, esses parceiros chegaram e ajudaram. Mucopolissacaridose, que vai entrar no teste pezinho, eu não vou ficar falando de muitas doenças aqui não, que elas são muito... Trava a língua, né? Que eu não sei como é que sai. Tem doenças aí, a gente chama de doenças lisossomais, que não tinha tratamento nenhum e hoje tem. E tem diagnóstico precoce que está no teste pezinho. Então, só para você ver os desafios que nós estamos chegando hoje.
É todo dia uma notícia nova. Olha, surgiu tal tratamento, surgiu tal diagnóstico. Então, assim, é desafiante. Mas é bom, não é? É ótimo. E bate-papo bom passa depressa, né? Eliane, eu queria te agradecer, né, para quem está chegando agora. A entrevista de hoje foi com a doutora Eliane Pereira dos Santos, que é biomédica, especialista e mestranda em saúde pública, assessora técnica de saúde da APAE Anápolis e da APAE Brasil também. Eliane, foi um prazer imenso falar com você e trazer tanta informação bacana. E eu Muito obrigado. Quero agradecer, porque essas informações eu faço com o maior prazer. Chegar para uma pessoa já Chegar para uma pessoa que o bebê tem que chegar no 3º dia de vida e colher o teste do pezinho já me gratifica imensamente, né? Imensamente. Eu agradeço demais essa oportunidade. E tem os canais de comunicação, claro, da PAE, tem site, tem Instagram, enfim, tudo que você possa... Nós temos, né, @PAEAPS é o nosso Instagram, o nosso site é www.apaiaps.org.br. Então, essa comunicação, sempre nós temos um WhatsApp. Qualquer informação que a população quiser sobre o serviço de saúde da PAI é o 3098-2525. 2525, que é o 62-3098-2525. Esse é um WhatsApp que faz todo esse atendimento de saúde, marcação, para saber como que está o teste, como que estão os exames. Então, tudo isso é feito com a equipe nossa lá. Bacana. Eliane, mais uma vez, prazer. Um abraço em nome do Vanderlei, abraço a todo mundo lá, tá certo? Darei esse abraço, darei mesmo. Tá certo, então a gente agradece mais uma vez e lembra que você que chegou agora, viu essa entrevista no final, ela vai ser reprisada diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET e também no nosso canal no YouTube, ela fica lá para sempre, tá? Programa Alto Astral 14. Mais uma vez, então, a gente agradece a APAE Anápolis, nossos parceiros, contem com a gente sempre e principalmente você, assinante do canal 14 e os demais parceiros. Até logo mais.